Amém. A paz do Senhor Jesus para o José, para a Fabiane, para a Jéssica, para a Cláudia, para a Vanessa, para a Duda, para a Cida, para a Elizabeth, para a Dona Maria, para a Lourdes. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal que vai ouvir pelo áudio. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, né? A gente continua naquela saga, né? Dos salmos messiânicos. A gente continua ouvindo sobre os salmos messiânicos. A gente viu, né, a gente parou na história no momento em que Davi recebe uma revelação de Deus, né? Na verdade, há uma promessa, né? Deus faz uma escolha ali. Por conta do coração de Davi, amém, Fabiane. Por conta do coração de Davi, Deus faz uma promessa ali de que agora o Messias vai vir de Davi, né? Então há uma promessa nova ali, algo novo, né? Dizendo. Tem alguém no Instagram? Tá bom, som no Instagram? Eu coloquei um microfone aqui que tava tão ruim a última aula pelo Instagram. Dá pra você ouvir do Instagram? Quem tá no Instagram? Rapaz, você consegue ouvir ou não? Tem alguém no Instagram. Dá pra ouvir no Instagram ou tá ruim com esse microfone? A pessoa não fala, mas amém. Depois eu dou uma olhada. Então, gente, a gente viu que teve essa promessa. A paz, Maria Oliveira, amém. Teve essa promessa sobre Davi, né? Depois desse momento, dessa promessa sobre Davi, de que dele viria o Messias, a gente começa a observar alguns salmos messiânicos, né, de Davi. Uau, e como esse homem foi usado para falar sobre Cristo, né, para falar sobre o Messias. A gente vai ver muitos salmos de Davi, né, que revelam a vida de Cristo, né? Revelam a vida, como foi a vida de Cristo, como que foi até a crucificação de Cristo, né? Como que é após a ressurreição de Cristo. A gente viu que no capítulo anterior a gente falou sobre a ressurreição de Cristo. Davi disse isso no Salmo 16, sobre a ressurreição de Cristo. Então, são muitos salmos onde Davi começa a revelar pra gente sobre... Sim, obrigada, Gleiciane. Ela falou que tá bom o áudio. Obrigada. Então, Davi, gente, de uma forma extraordinária, esse homem é usado, né? A gente lembra que ele foi ungido por Deus, né? Ele foi levantado por Deus. A paz. Elizabeth, é a primeira vez que eu vejo seu rosto. Bom te ver, você é linda. Eu sentia vontade de te ver, mas eu fiquei acanhada de pedir. Às vezes a pessoa não gosta, né, de liberar a câmera. Você é linda, ai que bom te ver. Eu sentia vontade de ver. É ruim a gente falar e não ver o rosto da pessoa, né? E, nossa, muito bom te ver, viu? A paz. Amém, gente. Eu falo com a Elizabeth há tanto tempo, gente. A gente até cantou música uma pra outra, tudo. E eu nunca via o rosto dela. Eu só via pela foto, mas é diferente. Agora ela tá aqui ao vivo. Nossa, é diferente. É muito bom ver. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Então, gente... Sim, é linda. Eu já imaginava pelas fotos, mas é diferente ver assim, né? Interagir, né? É diferente. Amém. Amém. Então, gente, a gente lembra que agora, né, Davi vem agora numa unção ainda mais poderosa, né? Porque Davi sabe, né? E, gente, que chique, a Elizabeth tá assistindo a gente da França, tá? Amém, glória a Deus. Amém. E, gente, agora Davi, ele vem numa unção tremenda. Uau! E ele começa a falar do Messias. Então hoje a gente vai ver Davi falando sobre a perseguição, gente. Mais pra frente no Novo Testamento, os apóstolos, né? Até falam, mas Davi já havia avisado, né? Que iam perseguir o Messias, que iam querer destruir ele, né? E é isso, gente. Davi já vem avisando sobre todo esse contexto pra gente por meio dos salmos, né? Claro, sendo usado ali pelo Espírito Santo. E ele descreve de uma forma extraordinária. Eu até comentei isso no Meet, antes da gente começar a gravar aqui, no Facebook e no Instagram. Existe um escritor, eu não lembro o nome dele agora, mas existe um escritor que ele foi fazer comentários sobre a Bíblia. A paz, Bakir, amém, tá acompanhando de Moçambique, glória a Deus, amém. E ele foi fazer um comentário sobre a Bíblia, só que ele não é cristão, ele não entende sobre a Bíblia, e ele quis comentar sobre a Bíblia. E ele achou que essa pessoa desses salmos messiânicos era um contemporâneo de Jesus. Ele achava que a pessoa viveu no tempo de Jesus, né? E é claro, ele foi corrigido pelos cristãos. Não é, gente. Mas é tão extraordinário o que é escrito nesses salmos messiânicos, né? Que realmente quem não tem entendimento, quem não entende, né? Que os salmos foram escritos muito antes, que Isaías, né? Era muito antes. A pessoa começa a achar que é alguém que é do tempo de Jesus, para escrever com tanta riqueza de detalhes. Nossa, gente, Davi vai escrever com uma riqueza
riqueza de detalhes sobre a crucificação, a gente vai ver quinta-feira, ele fala sobre as feridas nas mãos, as feridas nos pés, ele fala sobre Jesus que fala lá na cruz, né, Deus, porque o Senhor me desamparou. Nossa, Davi escreve tudo isso. Davi fala, né, que as pessoas olhariam para Jesus e falar, cadê seu Deus agora? Se você realmente é filho de Deus, então salve-se a si mesmo, né? E Davi começa a dizer tudo isso. E não aconteceu ainda, vai acontecer muito tempo depois, né? E é extraordinário, gente, extraordinário, né? Como que Davi é usado para falar sobre Cristo, né? A gente vai ver mais para frente Isaías. Uau, Isaías é o profeta messiânico, né? O profeta que fala sobre Cristo é Isaías. Uau. E nos Salmos a gente também observa muito isso. Ai, gente, tem um salmo lindo que fala sobre Jesus, também é um salmo de casamento. Provavelmente foi um salmo escrito para o casamento de Salomão, a gente vai estudar logo, logo. Mas ele aponta para Cristo. Uma coisa importante da gente lembrar, eu sempre falo isso em toda aula, né? Quando a gente for ler a Bíblia inteira, sempre que a gente for ler a Bíblia inteira, inclusive o Antigo Testamento, a gente tem que ter em mente uma coisa, que Cristo disse, né? Cristo diz isso. A Escritura inteira fala acerca dele. Então, quando eu leio os Salmos, eu tenho que entender que está falando de Cristo ali. Então, não posso desvincular, né? Eu tenho que entender isso, tá falando de Cristo. Aquilo tá falando sobre Cristo, né? O povo ter sido liberto do Egito, tá falando sobre Cristo, né? Não tá ali à toa o Êxodo, né? Tá falando sobre Cristo. A montagem do tabernáculo ali tá falando sobre Cristo. A necessidade da santificação para chegar no tabernáculo tá falando sobre Cristo, porque hoje nós obtemos a santificação por meio de Cristo, né? Só através de Cristo é que o Espírito Santo entra dentro de nós e nos santifica, né? Então, amém. Amém, Bakir, que bom que você consiga se conectar mais vezes com a gente. Amém. Seja muito bem-vindo. Amém. Deixa eu só ler aqui, gente, só um instante. O Bakir, ele escreveu assim, ele é de Moçambique. Ele falou, primeira vez que eu estou conseguindo me conectar na live. Mas eu sou muito grato por tudo quanto tens feito pela sociedade. Bom saber que existem cidadãos do reino trabalhando até essa hora. Que Deus te ilumine, que tudo quanto fores a pegar dê certo. Amém, em nome de Jesus. Paz e graça. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Amém. E então, gente... tudo fala acerca de Cristo, né? A Bíblia inteira fala acerca de Cristo. Quando a gente for ler o Antigo Testamento, a gente tem que ter isso em mente, né? Aquele tabernáculo apontava para qual tabernáculo? Para nós. Hoje nós somos o templo de Deus, né? Existe um tabernáculo, a palavra de Deus diz que Moisés viu um, né? Quando ele fez, né? E é isso tudo isso vai apontando para a gente, né? A gente precisa ter toda essa compreensão para entender no final, né? Porque o véu é rasgado, né? Então o véu vai ser rasgado, o véu que separava, né? O santo lugar do Santo dos Santos vai ser rasgado com Jesus. E a gente vai conseguir entender tudo isso. Por quê? Porque a Bíblia inteira aponta para ele, né? Antes e depois. O Apocalipse também aponta para Jesus, né? Então, tudo aponta para ele. Ele é o centro, ele é o protagonista, né? Jesus é o protagonista. E agora é assim também. Uau, né? Que extraordinário. Uau, que a paz, Taimara, amém. Então, agora continua assim, tá? Nessa pegada que a gente continua tendo isso em mente, né? Sempre que a gente for ler o Antigo Testamento, a gente tem que ter em mente que ele fala sobre Cristo. Então, agora a gente vai estudar o Salmo 2 e o Salmo 110. 2 salmos hoje, tá bom, gente? E esses 2 salmos falam sobre Jesus. São salmos escritos por Davi e eles falam sobre Jesus. Esses salmos, eles vão falar pra gente sobre a perseguição, né? Quando o Messias vier, vai ter uma perseguição, o povo não vai aceitar, vai começar a perseguir, e inclusive os apóstolos falam sobre isso, né? Não é novidade estarem perseguindo Jesus, estão querendo matar Jesus, mas Davi já não disse isso lá nos Salmos, né? E eu vou mostrar para vocês onde está isso no Novo Testamento, que os apóstolos falam. E Davi está falando sobre isso agora, sobre essa perseguição, mas que Jesus sairá vencedor e que Deus fala que se Jesus ficar em obediência, obedecer a ele plenamente, Deus vai fazer com que ele, né, vença todos os inimigos e Deus colocará todos os inimigos dele debaixo dos pés dele, né? E só que isso não vai ser de imediato. E Deus fala, até que isso aconteça, até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés, né? Você vai se sentar à minha direita, porque eu te escolhi como filho, eu te gerei,
né? Então é extraordinário. A gente já viu na aula passada que Davi havia já dado essa profecia, né, de que essa pessoa que Deus escolheria para ser o filho dele, né, que Deus geraria como filho, Deus não permitiria que essa pessoa sofresse a decomposição da morte, que Deus não permitiria que ele ficasse lá na morte. E foi o que aconteceu, é a ressurreição de Cristo, né? Então a gente viu isso na aula passada, Davi já falava sobre isso. E agora Davi vai falar sobre esse período, gente, que extraordinário. Davi vai falar sobre esse período onde realmente Jesus é perseguido, Jesus vai ter vários inimigos, mas que ele não se preocupe com isso, porque a verdade é que Deus vai sujeitar o mundo inteiro a Jesus. E quando Jesus vier, aí nesse trecho agora dos Salmos que a gente vai estudar, fala isso, né? Parece que ele é um bobinho quando ele vem, é isso que diz a Bíblia. Parece que ele é um bobinho e as pessoas querem abusar, né? Mas tomem cuidado, porque quando ele vier, for o momento certo em que Deus vai entregar para ele todos os seus inimigos e vai colocar debaixo dos pés dele todos os seus inimigos, ele vai vir com vara de ferro. Ele vai vir forte. E ele vai vir e cabeças vão rolar. E é isso que a gente vai ler agora, gente. Tudo isso que eu tô dizendo. E é extraordinário, porque aponta pro dia do juízo, tá? Então eu vou orar agora e eu vou começar a leitura do Salmo 2, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da tua santa presença, diante da tua santa palavra. Pai, nós temos prazer em ti, Pai. Nós temos prazer no teu Santo Espírito, nós temos prazer na tua palavra, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. A nossa herança é maravilhosa. Obrigada, Deus, por tudo, Pai. Amém. Obrigada, meu Deus, pelo teu amor que fez com que o Senhor entregasse o seu único filho ao nosso favor. Pai, obrigada. Obrigada, Jesus, por sua obediência perfeita, que fez com que hoje nós conseguíssemos essa promessa por meio do Senhor. Obrigada, Pai. Amém. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas transgressões, porque a sua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. A tua palavra diz que todo pecado cometido contra o homem é perdoável. O único pecado não perdoável é contra o Espírito Santo. Então nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos perdoe, Pai. Amém. E meu Deus, em nome de Jesus, quem aqui estiver e não tiver sido tocado pelo verdadeiro arrependimento, que a tua palavra surta os efeitos que ela tem sobre essa pessoa em nome de Jesus. E que essa pessoa seja convencida dos pecados dela. Que essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus se converta. Que essa pessoa, em nome de Jesus, se arrependa verdadeiramente e que ela seja transformada pelo seu Santo Espírito e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus, que venhamos a ter cada vez mais intimidade contigo, Pai, que a sua palavra seja clara aos nossos ouvidos, que a sua palavra seja simples, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, me usa neste momento, Pai, coloca na minha boca um falar irresistível ao teu respeito. Faça com que eu fale de uma forma apaixonante, Pai, em nome de Jesus sobre ti, para que todo aquele que me ouça pregar a tua voz, a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa, Pai, sinta uma paixão irresistível por ti, pela tua palavra. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Nilza, né, entrou durante a oração. Amém. Então, hoje a gente vai estudar o Salmo 2 e o Salmo 110, tá? Amém. A paz, Tainara, eu não sei se eu falei, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, amém. Tem gente nova que eu tô vendo que eu acho que nunca entrou, né? Sejam muito bem-vindos, viu, gente? Amém, que vocês entrem mais vezes, amém. Que a palavra de Deus toque vocês, amém, como tem me tocado, amém. Que transforme a vida de vocês como tem transformado a minha, né? Que a palavra de Deus sustente vocês como tem me sustentado, porque a palavra de Deus é Deus quem me sustenta todos os dias, porque motivos para não ficar de pé eu tenho muitos, mas a palavra de Deus me fortalece e me sustenta, e que assim seja na vida de vocês também, amém, em nome de Jesus, amém. Então agora, gente, a gente vai falar sobre o Salmo 2, tá? Então a gente vai começar a ver Davi falando sobre Jesus, sobre a perseguição que vai ter ali sobre Jesus, tá? No versículo 1, Davi diz assim, tá? Gente, eu vou falar aqui, vocês vão acompanhando na Bíblia de vocês,
O sentido é o mesmo, tá? Mas eu vou traduzir do meu jeito, tá? Que é um jeito mais simples, mais claro. Mas quer dizer a mesma coisa que tá na Bíblia de vocês, é que a linguagem às vezes é um pouco mais, né, formal. Diz assim no versículo 1, por que é que as nações pagãs ficam planejando revoltas? Por que é que os povos pagãos que não conhecem a Deus ficam fazendo planos tão tolos de se matarem, de se rebelarem contra Deus? Por que tudo isso? Mais para frente, esse versículo ele vai ser usado. Ele vai ser usado no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 4. Ele vai ser usado e para eles tentarem entender, porque a gente vai ver mais para frente, né? Com Cristo, vai começar uma perseguição muito grande, né? E então, em Atos 4, eles falam, mas Davi já havia dito, né? Que eles realmente iam, esse povo que não conhece a Deus, eles iam ficar planejando revoltas sem sentido. E que eles iam ficar fazendo planos tolos, né? O que acontece aqui? A gente vai ver que nesse capítulo aqui, Davi começa a descrever o que vai acontecer. Uau! Jesus, quando ele vem, né? Ele vem, gente, quem olha para Jesus não dá nada por ele. Porque ele vem de um lugar onde ninguém dá nada para esse lugar, né? Ele vem de Nazaré. E ninguém dá nada para Nazaré, né? Eu tô explicando porque esse capítulo fala sobre isso, tá? Então, pra gente entender para onde ele aponta, tá? Mas foi Davi que escreveu isso. E quando Jesus vem de Nazaré. Ninguém dá nada para Nazaré. Nazaré por exemplo, imagina aí no seu lugar onde você mora, a cidade onde as pessoas não conseguem estudar, sabe? Onde tem o índice de menor estudo, as pessoas não conseguem terminar a escola, sabe? As pessoas, elas não conseguem trabalhos que ganhem muito, são trabalhos assim que você ganha pouco. Existe um alto índice de ladrões, sabe? Então, é esse lugar. É esse lugar em que ninguém dá nada, né? E é de lá. Por isso que as pessoas vão falar, tem alguma coisa boa que vem de Nazaré, né? E é por isso, né? E Jesus vem desse lugar. E Jesus vem de uma família muito pobre, gente. Quando a gente imagina, né? Nossa, Jesus é descendente de Davi. A gente imagina o quê? Eles devem ser muito ricos. Gente, não, eles são muito pobres. A gente vai ver que eles são muito pobres mesmo. Maria, José eram muito pobres. Jesus, ele vem de uma família muito pobre. Ser carpinteiro, naquela época, gente, não era um ofício nobre. Não. Ninguém queria ser carpinteiro. É esse nível, entende? E então ninguém dá nada por Jesus. Ninguém dá nada, né? Porque o que eles entendiam? Eles entendiam que o Messias vai vir de onde? Jerusalém, é claro. Da cidade santa. Nunca que o Messias vai vir de Nazaré, daquele buraco, né? Não, daquele lugar horrível, não. E a princípio eles não davam nada para Jesus. Mas quando chega o momento certo, né? Que o Espírito Santo vem sobre Jesus ali no batismo nas águas com João Batista, Jesus então começa a manifestar milagres, né? Os sinais para mostrar que ele realmente é aquele que se esperava. E não só isso, ele começa a pregar, né? E ele começa a pregar. Mas o que acontece é que Jesus, ele começa a chamar atenção, né? Não pelo que ele dizia, porque as palavras dele não eram palavras que fizessem alguém temer alguma revolta, alguma coisa, porque pelo contrário, ele pregava a paz, né? Ele pregava o perdão. Então, as mensagens dele não eram mensagens preocupantes, mas a influência dele estava preocupando. Por quê? Porque milhares começaram a seguir esse homem. Esse homem, ele saía para pregar, gente, chamavam ele de mestre. E ele não era mestre, assim, segundo eles entendiam naquela época, sabe? Então, no começo ninguém dava bola, mas quando eles começaram a ver o poder que ele tinha de influência, né? Ele começou a carregar multidões. E estrangeiros vinham também ouvir Jesus, né? Então começou aquela coisa, aquela força, aquela potência, né? E quando chega esse momento da história, os pagãos começam a ter medo ali, né? Porque ali havia já levantado um império romano, né?
Agora havia já um outro império e os israelitas, os judeus, eles estavam subordinados a esse império, né? Os samaritanos também, né? Eles estavam separados, os judeus e os samaritanos, e havia ali um poder, né? Havia um poder ali e eles eram sujeitados. Eles pagavam tributos, pagavam impostos, então eles eram sujeitados, né? E agora surge um homem, eis que surge um homem que o que ele fala convence. E esse é o problema. Né? As pessoas ouviam Jesus falar e as pessoas ficavam de boca aberta. As pessoas falam, uau, que sabedoria tem esse homem. Nossa, que sermão extraordinário. Então as pessoas iam para suas casas e continuavam pensando no que Jesus falou. Aí as pessoas, não, eu quero saber onde ele vai pregar de novo. E cada vez mais ia aumentando os seguidores de Jesus. E isso começou a dar problema, né? Porque primeiro que Jesus, né, ele causava, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, senão agora vai ficar meio complicado da gente conseguir entender. Porque vai ter um certo momento da história onde vai ter um probleminha ali em Israel, para eles aceitarem o Messias, né? Então, os fariseus, eles vão começar a ter um certo problema com Jesus também, né? Os fariseus, os saduceus, eles vão começar a ter um certo problema com Jesus. E eles eram pessoas que ficavam ali nas sinagogas ensinando sobre a lei, né? Mas eles falam que Jesus já vem numa postura diferente da lei. Não, a gente tem que apedrejar a adúltera e não perdoar, né? Então, como assim ele diz que tem poder para perdoar os pecados? Ele acha que ele é quem, né? Então eles começam a agir dessa forma. Então eles acham que pode surgir uma certa rebelião ali, né? Por conta dele. Ele tem uma influência muito grande, ele tem um poder muito grande, né? Ele fala e convence, ele carrega consigo multidões, né? Mas o interesse de Jesus nunca foi esse, né? Ele nunca foi um Messias chamado para ser o libertador de Israel em espada, né? Em matar ali os romanos e virar rei, como os juízes eram, né? Não era esse o intuito. Mas Israel achava que ia vir um salvador assim, né? Os judeus ficavam esperando um salvador assim. E eles se frustraram. Por quê? Porque não era esse. O Messias era diferente. O Messias falava sobre uma salvação espiritual. E eles entendiam que não precisavam de salvação espiritual. Por quê? Porque eles já têm uma aliança com Deus. Não precisa de salvação espiritual, já tem uma aliança com Deus, né? Eu preciso de uma salvação dos romanos. Vem me salvar dos romanos, né? Então vai começar a ter um certo problema. Então vai ter uma perseguição a Jesus. Vai começar uma perseguição a Jesus e vai começar a se planejar ali a morte de Jesus, né? Então, mais pra frente a gente vai ver que isso vai acontecer, né? E aqui nesse salmo, Davi fala, mas Deus tá vendo tudo isso lá do céu. Deus tá vendo que os homens estão planejando matar o Messias. Os homens estão planejando não ficar sob o domínio dele, não escutar o que ele diz, né? Mas Deus olha dos céus e dá risada. Deus olha do céu e dá risada por quê? Porque Deus fala, isso não vai mudar. Eu já decidi, ele vai ser o meu rei. Ele é o rei que eu escolhi. E o que vocês querem fazer, o que vocês planejam fazer, não vai mudar isso. Ele vai continuar sendo o rei eterno que eu escolhi. E é isso que diz aqui nesse capítulo, né? E então, durante esse período de perseguição, para se encorajar, para eles ficarem mais encorajados, né? Os apóstolos lembram disso, que Davi havia falado isso, que não é novidade, ia ter perseguição mesmo. Mas Deus dos céus dava risada, porque o que ele já havia programado, ele não ia voltar atrás. Ele já havia prometido, então ele vai cumprir. E esse é o rei que ele escolheu. Então, no versículo 2, continua falando sobre isso. Davi prevendo sobre isso, né? Então, no versículo 2, Davi fala, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Tá vendo? Aqui, o ungido tá lá. Na sociedade, ou seja, Jesus está no meio da sociedade. E aqui no versículo 2, Davi está começando a dizer sobre esse momento que eu estou explicando para vocês, onde começam as pessoas a se unirem contra Jesus, para tentar matar Jesus. Eles querem pegar Jesus de algum jeito. A gente vai ver que isso vai começar a acontecer na história. No Novo Testamento, eles começam até a fazer perguntas de pegadinha, para ver se Jesus cai e eles consigam prender e matar Jesus com esse argumento, sabe? Então eles começam a tentar achar brechas, né? E aqui está dizendo isso no versículo 2, né? Inclusive os reis, os mais poderosos da terra, né? Eles vão se juntar, governos vão se juntar para tentar tramar contra Deus. Agora a gente está no capítulo 2, Duda. O Salmo 2, versículo 2.
Amém. Então, no versículo 2, ele diz: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Então, eles começam a tramar contra Deus e contra o Messias, que é o que vai acontecer, que a gente vai ver lá no Novo Testamento, enquanto Jesus estiver aqui na terra. Aí, no versículo 3, olha só o que Davi fala. O que essas pessoas ficam dizendo, né? Como que elas querem se livrar do Messias? O que elas vão ficar falando, né? Vamos nos livrar do domínio deles. Deles quem? De Deus e do ungido. Então, vamos nos livrar do domínio de Deus e do domínio do ungido dele, né? Que é quem? Que é Cristo. Então, aqui continua. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. E realmente, Jesus vai começar a manifestar um poder grande ali, né? Muitos seguidores, todo mundo ouve Jesus, né? Então, até sobre os gentios, né? Até os pagãos vêm querer ouvir Jesus. A gente vai ver, gente, o quanto de cura que vai ser feita em povo estrangeiro. Jesus cura muitos estrangeiros também, né? Então, a gente observa isso. Aí, no versículo 4, continua. Então, enquanto isso acontece, né, até o versículo 3 que a gente estudou, o povo planejando como que vai sair, né, do domínio de Deus e do escolhido de Deus, Deus lá dos céus, no versículo 4 diz que Deus lá dos céus vai olhar aqui para a terra, ver isso acontecendo e vai rir. E Deus vai começar a zombar deles. E então, no versículo 5 diz assim: então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Então, aqui diz que no momento certo, né, ele vai falar com eles, com ira, Deus. Ele ri porque o que eles planejam não vai dar em nada, que os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Então, ele diz que no momento certo, Deus falará por meio da ira. E então, quando Deus falar por meio da ira dele, eles vão ficar muito perturbados. Então, no versículo 6, continua. Deus diz, né? Mediante a gente lembra que aqui o povo está querendo tramar de matar o Messias. Só que aqui está querendo dizer que o Messias foi o escolhido de Deus. Então Deus lá dos céus, ele olha, começa a rir daquilo e diz: eu já coloquei o meu rei no trono lá em Sião. O meu Monte Santo. Eu já coloquei. Vocês não vão mais tirar ele de lá. Eu já escolhi o meu ungido. Eu já escolhi o Messias. Eu escolhi. Vocês não vão revogar o que eu escolhi. O que vocês planejam fazer não vai dar em nada. É isso que Deus está falando, né? Então, no versículo 7, continua. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pedro não, é Paulo. Paulo, agora eu tô em dúvida se foi Pedro ou se foi Paulo, acho que foi Paulo. É Atos 13. Em Atos 13, versículo 33 e 34, eu acho que é Paulo. Paulo fala sobre esse versículo. E ele diz que esse versículo é sobre quem? É sobre Cristo. Porque quando Deus foi lá, né, por meio do Espírito Santo e ressuscitou Jesus dos mortos, naquele momento ele tornou Jesus filho. Quando ele foi lá e resgatou ele do mundo dos mortos por meio do Espírito Santo e o ressuscitou. E Paulo diz isso em Atos 13, versículo 33 e 34, tá? Então, esse versículo 7 aqui tá falando sobre Cristo, né? Então, aqui diz, proclamarei o decreto, ou seja, é uma lei. Deus tá falando, eu não vou revogar o que eu disse. Não adianta vocês irem lá e matar o Messias. Eu já proclamei, eu vou tornar ele meu filho. Eu vou gerar ele. E como é que ele foi gerado, né? O Espírito Santo indo lá resgatar ele do mundo dos mortos. Ou seja, realmente nem adianta nada matar Jesus, né? É isso que esse salmo está dizendo. Então, no versículo 7 diz isso. Eu vou decretar a lei. É lei, acabou, né? Deus disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Então, não tem jeito, é lei isso vai acontecer. Vocês podem tentar fazer o que vocês quiserem, matarem, só que isso vai acontecer, isso é lei, vai acontecer. Eu vou gerar ele e ele vai ser meu filho. Só que ninguém sabia que, na verdade, ele seria filho dessa forma, né? Realmente, ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer, era essa a questão, né? Então, no versículo 8, continua. Uau, Deus fala para Jesus. Pede-me. E eu vou te dar todas as nações. Me pede o que você quiser, que eu te dou. O mundo inteiro vai ser seu, se você quiser.
Uau, o amor de Deus, né? Então, no versículo 9, Deus fala. E a gente vai ver isso no livro de Apocalipse. Eu já vou falar onde. O versículo 9 é descrito no livro de Apocalipse. Fala sobre isso, sobre Jesus. No versículo 9, Deus diz que Jesus, né, esmagará com uma vara de ferro as nações. Os inimigos dele, as nações. Então aqui diz, e você vai despedaçá-los como se quebra um vaso de barro. Você já percebeu? Por exemplo, a panela, né? Panela de barro. Eu tenho panela aqui em casa de ferro. A panela cai no chão e fica intacta, né? No máximo, se for um ferro mais fininho, pode entortar, né? Mas ela não quebra. Mas agora uma panela de barro cai no chão, quebrou, né? Estraçalhou, já era, né? E é isso. É isso. Deus vai quebrar, Jesus vai quebrar com facilidade. E ele vai vir com vara de ferro. Ele não vai vir bonzinho, não. Ele vai vir. Não. Vai ser com vara de ferro. Vai ser com autoridade, com pulso firme. É isso que está dizendo. Esse versículo 9, ele é mencionado em Apocalipse, no livro de Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 27, é falado sobre esse versículo. Em Apocalipse 12, versículo 5. E em Apocalipse 19, versículo 15. Diz isso, diz que Jesus virá com vara de ferro. Ele vai vir com pulso firme para julgar, né? Então, no versículo 10, Davi continua. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Então agora, Davi deixa aqui um conselho, né? Claro, pelo Espírito Santo guiando ele, né? Deus deixa um conselho aqui para esse povo que está planejando matar Jesus. E ele deixa aqui um conselho no versículo 10. Sejam prudentes. Se deixem ser ensinados por ele. Ao invés de querer ir lá e matar ele, aprendam com ele. Escutem ele. É isso que diz no versículo 10, né? Tomem cuidado, sejam prudentes. Escutem ele. Escutem ele. Vocês, né, que hoje são juízes da terra, hoje vocês são poderosos, escutem ele. Então, aqui no versículo 11, Deus continua falando, orientando. Gente, a gente vai ver, ele vai falar sobre o dia do juízo. Aqui no versículo 11, Deus fala. E sirvam a ele com temor. Trabalhem para ele com temor. E se alegrem com tremor, né? A gente já viu, eu falei para vocês qual a diferença entre temor e medo, né? Temor não significa medo, né? Eu já tinha explicado isso. Temor é diferente de medo. Temor é um medo que a gente tem, mas não é medo de eu ter medo da pessoa. Sabe aquele medo que às vezes a pessoa começa a tremer, né? Existem pessoas que têm tanto medo que urinam, sabe? Quando alguém chega perto. Não é esse medo que a gente tem que ter de Deus, né? Não é esse medo. Não é chegar como um carrasco, né? Eu tenho medo, ele é um carrasco. Não, não é isso. Esse temor de Deus é diferente. É um medo, mas é um medo do bem, né? É um medo de perder a quem se ama, né? Eu até dei o exemplo. Por exemplo, é o exemplo da mãe que tá em casa e o filho tá demorando para chegar. Ela tem medo. Né? Ela fica com medo. Mas não é esse medo de se tremer, né? Não é um medo de... Não, é um medo de perder. Né? É, por exemplo, a mulher com o marido, sabe? É um medo de desagradar a quem se ama, é um medo de perder a quem se ama. É isso, é esse medo. Esse é o temor, né? Esse é o temor. Isso mesmo. A Fabiane falou, um medo com respeito, é isso mesmo. É você ter medo de perder. Então, você quer fazer tudo bom para aquela pessoa, você respeita, você reverencia, né? Então, eu tenho medo de desagradar meu marido, então eu não vou xingar ele. Eu não vou fazer o que ele não gosta, né? Eu tenho medo de desagradar, eu quero agradar meu marido, né? Isso é um temor, eu tenho um temor pelo meu marido, né? Não é que eu tenho medo do meu marido, não é isso. E aqui continua, e alegrai-vos com tremor. Aqui é tremor de medo, é tremor de medo mesmo. Então sirvam a Deus com respeito e também com medo, né? Com medo do que realmente ele pode fazer, porque ele também é poderoso. Então é isso, é nesse sentido. E no versículo 12, gente, vem algo incrível que diz assim: beijai o Filho de Deus. Uau! O que significa beijai aqui, né? É um costume do Oriente, né? Era um costume beijar. Você beijava as mãos, você beijava os pés da pessoa, e isso significava respeito, significava reverência,
né? Significava admiração. E é isso que está dizendo aqui, né? Beijai o Filho de Deus, né? Então, respeitem o Filho de Deus, né? Se acheguem perto dele, né? Reverenciem a ele. Por quê? E no versículo 12 continua: para que ele não se ire. Agora vai começar a falar da ira dele. E o seu caminho pereça. Porque se ele se irá, é o teu caminho que vai perecer. Quando em breve se acender a sua ira. Então, enquanto há tempo, se acheguem ao Filho de Deus, porque em breve a ira dele vai se acender. Por enquanto ainda não, mas em breve a ira dele vai se acender. E quando for o momento, o seu caminho vai perecer. Não vai sobrar nada para você. Você vai perder tudo que hoje você acha que tem. Esse ele está dizendo aqui. Bem-aventurados são aqueles que se refugiam no Filho de Deus. Uau, né? Que extraordinário. E aqui é Davi escrevendo, gente. Davi estava escrevendo tudo isso sobre Jesus. Uau, né? Uau. E agora a gente vai para o próximo salmo, que é onde fala sobre esse dia, né? Porque a gente viu que incrível, né? Parece que há um andar na história. O Salmo 2 fala sobre esse momento de perseguição, onde Jesus vem à Terra, né? E começa a haver uma perseguição, querendo tirar o poder dele na Terra. Só que Deus lá dos altos olha e ri. Fala, gente, ninguém vai desfazer o que eu já fiz. Eu já escolhi ele. Ele é o meu ungido. É lei. Eu já gerei o meu filho. Já está gerado. Não tem que se façam. Ele já é rei. E ele vai ser rei para sempre. Não adianta vocês acharem que matando ele vai tirar ele do trono, não vai, né? E é nesse sentido. E agora no Salmo 110, gente, vai falar sobre o período em que ele não está mais na terra, porque o Salmo 102 falou sobre essa perseguição na terra, né? E o Salmo 110 agora fala, gente, sobre o pós, né? O período que ele já não está mais aqui na terra. E aí, o que vai acontecer? Para onde é que ele vai? Né? O que acontece com Jesus depois que ele não está mais aqui na Terra, depois que ele ressuscitou? E aí? E Davi fala sobre isso. Uau, né? Então, no versículo 1 do Salmo 110, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Esse trecho do versículo 1, ele é mencionado por Jesus. Jesus vai mencionar esse trecho mais para frente no Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, versículo 44. Jesus vai falar sobre isso mais para frente, porque Jesus vai falar assim, quem vocês acham que o Messias é? O Messias é filho de quem? E eles vão falar, o Messias é filho de Davi. Então, Jesus fala, como é que ele pode ser filho de Davi se Davi chama ele de Senhor? Então, ele não é filho de Davi. Ele é filho de Deus. E isso deixava os judeus doidos. Né? Como que ele fala que ele é filho de Deus? Não tinha problema em falar que é filho de Davi. Mas o problema é que ele falava que era filho de Deus. E é essa a questão. Jesus fala, eu sou maior do que Davi. E eles não aceitavam isso. Né? Eles falavam, não, você é filho de Davi. Não, eu sou filho de Deus. Como que Davi é meu pai se ele me chamava de Senhor? Eu sou o Senhor dele, né? E isso vai criar uma confusão, mais pra frente a gente vai ver. Mas aqui é sobre isso que Davi tá falando. Davi tá falando o quê? Deus disse para o meu Senhor. Ou seja, realmente, ele é maior do que Davi. Davi chama Jesus de Senhor. Então, Davi se sujeita a ele, né? E é isso. Então, aqui Davi fala, no versículo 1, Deus disse para o meu Senhor, para Jesus, para o Messias, para o ungido, senta-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Uau! Gente, Davi escreveu isso, não sei quantos anos antes, né? Então, Davi diz aqui que Deus disse para o escolhido, olha, eu vou colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Você vai reinar, mas até que esse momento chegue, até que se manifeste a sua ira, ao ponto de você vencer todos os seus inimigos e reinar sobre a terra, até que esse dia chegue, você vai esperar sentado à minha direita.
Uau! E Jesus recebeu esse presente de esperar esse grande dia à direita de Deus. E hoje ele está lá, sentado à direita de Deus, esperando o grande dia em que Deus vai decidir que ele virá. Então ele virá e vai colocar Deus já vai ter colocado todos os inimigos dele debaixo dos pés dele e ele já venceu. Né? Uau, que extraordinário. E Davi escreveu isso aqui, uau, né? Então Davi escreveu no versículo 1 isso que eu acabei de dizer. Disse Deus ao meu Senhor, senta-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. No versículo 2 continua. O Senhor Deus estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. Aqui Deus está falando. No dia, quando chegar o dia, Deus vai estender desde a cidade santa, desde Jerusalém. Deus vai estender o poder desse escolhido, que é Jesus. E então vai estender o poder dele e vai dizer, vá lá, domine todos os seus inimigos, em todos os cantos da terra. Ninguém vai escapar, né? E é isso que Deus vai dizer para ele, quando chegar o momento. Vai lá, eu estendi o seu poder sobre cada canto da terra. Vai lá e domina sobre os seus inimigos. Aí no versículo 3 diz, no dia em que o Senhor os combater, o seu povo... Gente, aqui tá falando sobre Apocalipse. Aqui tá falando sobre o dia do juízo. Uau! No versículo 3, o Armagedon, né? Versículo 3 diz assim, no dia em que o Senhor os combater, o seu povo se apresentará como voluntário. Deixa eu pôr um celular para carregar aqui, gente, só um instante. Pronto, foi. No dia em que o Senhor quem? Gente, aqui é Senhor minúsculo, né? Então aqui tá falando de Jesus. É o Senhor que é o Senhor de Davi. Então ele tá falando do Senhor que é o Senhor de Davi. Quem é o Senhor de Davi? É Jesus, é o Messias. Então no dia em que o Messias for combater os seus inimigos, o povo dele, o povo que é do Messias, o povo que foi comprado pelo sangue dele, a igreja, ele está dizendo aqui, vai se apresentar na batalha de forma voluntária. A gente está falando sobre o Armagedon, a gente vai ver isso no livro de Apocalipse, realmente isso vai acontecer. Vai ter uma guerra ali, né? E os maus vão se juntar contra o povo de Deus e vai ter uma guerra ali, né? E Jesus vem. E é isso que está dizendo aqui. E o povo de Deus vai se apresentar voluntariamente. O povo de Jesus, o povo que foi comprado. Então diz aqui, como o orvalho da madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. Uau, que extraordinário, né? Os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. Uau, todos os jovens virão, encontro a Jesus, tá falando de Jesus aqui. No versículo 4, continua. Deus fez esse juramento. Ele jurou que isso vai acontecer. Isso Davi tá falando. Deus jurou que isso vai acontecer. Deus jurou que esse escolhido, esse Messias vai ficar sentado à direita dele até chegar um momento certo, onde ele voltará e guerreará contra os inimigos dele e ele vencerá. E então ele reinará para todo sempre. E aqui está dizendo, e ele disse isso, e ele não vai voltar atrás no que ele disse. Deus disse o quê? E não vai voltar atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Gente, Davi está escrevendo isso aqui. A gente vai ver isso mais para frente na carta aos Hebreus, né? Na carta aos Hebreus, no capítulo 7, Paulo fala sobre isso para explicar, porque há uma certa dificuldade de entender, de aceitar. Eles não conseguem aceitar. Como assim Jesus é o sumo sacerdote? Ele não é descendente de Arão. Ele é descendente de Davi. Nem da tribo de Levi ele não é, né? Então, como? Então, Paulo começa a explicar. Não, gente.
lembra, Davi já havia dito, na profecia já havia se explicado, né, que esse ungido seria levantado segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele não vai vir da linhagem de Levi, ele não vai ter nenhum antecessor a ele, é como Melquisedeque, você não sabe quem foi sacerdote antes dele e nem depois, ele só aparece na história ali e fala que ele era sacerdote, né, e assim vai ser ele. Não vai ter ninguém antes e não vai ter ninguém depois. Ele não tem nenhuma linhagem, né? Que vem, o anterior era sacerdote. Não. Ele vai vir segundo a ordem de Melquisedeque. Que não havia um sacerdote antes e não havia um sacerdote depois. É ele, na linhagem, e acabou. E diz isso aqui. E Deus já disse isso. Deus já fez juramento sobre isso. E Deus vai cumprir. Isso vai acontecer. Esse ungido vai vir. Esse Messias vai vir. E ele vai vir segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai vir de uma forma que você não vai explicar. Qual linhagem antes que fez ele ser sacerdote, né? Não, é a linhagem de Melquisedeque que não se explica. Você não sabe qual é a linhagem de Melquisedeque. Não, é essa. Então, no versículo 5 continua. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Uau! Esse que está sentado à direita de Deus, no dia da ira dele, ele vai esmagar todos os reis da terra. No versículo 6 diz, ele julgará entre as nações, e então encherá as nações de corpos mortos. Ele vai esmagar cabeças por toda a terra. Então finaliza no versículo 7. No caminho, enquanto ele faz tudo isso, no caminho da vitória dele, ele beberá água de um ribeirão e se levantará vitorioso. Eu vou ver isso em nome de Jesus, gente. Isso aqui é uma promessa, viu? No grande dia, quando Jesus voltar e for ali, né, o Armagedon, a grande batalha, tudo quando a gente ver tudo, quando ele voltar e ele for manifestar o juízo dele, aqui diz que enquanto ele manifesta o juízo dele e vai saindo, dominando toda a terra, ele vai beber água de um ribeirão. E eu quero ver isso. Uau! Gente, isso é uma promessa que a gente vai ver. Em nome de Jesus, a gente sendo salvo, amém. Quem for salvo vai ver isso. Vai ver Jesus parando para beber água de um ribeirão. E ele vai se levantar vitorioso, depois de beber água desse ribeirão. Uau, que extraordinário, né? Uau, uma promessa nova aqui pra gente ver, né? A gente vai ver em nome de Jesus. A gente tem que perseguir firme aí, né? Pra gente conseguir ver isso. Amém. Que é uma promessa futura, uma promessa pro dia do juízo, né? Amém, amém, amém. Então, gente, a gente vai finalizar aqui hoje a aula. Eu vou colocar um louvor para finalizar, tá bom? E na quinta-feira a gente vai falar mais um salmo messiânico. A gente vai falar sobre o Salmo 22. É um salmo onde Davi descreve o sofrimento de Jesus na cruz. É extraordinário, gente, como esse homem descreve o que vai acontecer com Jesus. Nossa, é incrível. A forma como ele escreve tudo, gente, tudo. Você lê, você lembra, não tem como, você linka direto a Jesus, é uma descrição de detalhes, né? Eu já falei, ele fala sobre as feridas nas mãos e nos pés, né? Sobre aquele momento onde Jesus vai falar, Senhor, por que tu me abandonastes, né? E sobre as roupas, né, que vão ser sorteadas, né? Sobre o povo que vai ficar lá embaixo, vai olhar para Jesus, você não falou que era filho de Deus? Você não falou que você é o escolhido? Então desce agora e se salve-se a si mesmo. E tudo isso realmente acontece, gente. Tudo isso realmente acontece e Davi fala isso. A gente vai ver que Davi fala sobre isso no Salmo 22. Então é extraordinário, tá? A gente vai ver na quinta-feira. Então agora eu vou pôr um louvor e a gente finaliza a aula de hoje. Amém, amém, amém. Ele foi onde ninguém pisou.
e fogo consome o mal. E em sua cruz está escrito que ele é Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é. Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Absoluto, exaltado, Ele é Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel. Em seu DNA a tempestade de lei, extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, desejado das nações, príncipe do céu, e seu de Jesus, né? Glória a Deus, amém. Gente, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou me despedir do Facebook, YouTube, Instagram, amém? Que Deus abençoe vocês. Até quinta-feira. Gente, a aula de quinta-feira vai ser extraordinária, amém? Eu vou tentar me controlar, senão eu vou dar essa aula chorando, porque fala sobre a crucificação com detalhes, amém? Mas é bênção, gente, é bênção. A gente vê, né? Às vezes as pessoas ignoram o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento também nos fala sobre Cristo, gente. A Escritura inteira fala acerca de Cristo. A Bíblia inteira fala acerca de Cristo. No livro de Levítico, a gente estudou o livro de Levítico e eu falei que o livro de Levítico, todas aqueles rituais, tudo aquilo, gente, fala sobre Cristo, sabe? A Bíblia inteira fala acerca de Cristo, né? Amém, amém, gente, é extraordinário. Amém, a Fabiane colocou que as aulas são sempre prazerosas, amém, Fabiane, eu também sinto tanto prazer, amém, estou ansiosa para estudar o Apocalipse, eu também, glória a Deus, amém, amém, eu amo falar sobre Jesus, ai, fico emocionada. A aula de quinta vai ser legal também, vai ser incrível, gente. A gente vai falar sobre, eu acho, não sei, eu tô tentando ver para eu ficar tranquila. Toda vez que eu paro para tentar preparar essa aula, eu choro. Preparando a aula, né? Eu acho que a gente vai se emocionar bastante, não tem como não se emocionar. Fala bastante sobre a crucificação, né? Mas é um salmo messiânico, né? E é incrível quando a gente estuda esse salmo e pensa, uau, gente, Davi escreveu isso, né? E vai acontecer tanto tempo depois e com os detalhes que ali estão escritos, né? Uau! E é incrível, amém, gente. Então, eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube e eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá bom, gente? E